Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, professor, professora, com o objetivo de te ajudar com subsídios históricos, subsídios sociais, subsídios geográficos, subsídios teológicos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar aqui no canal para ajudar o professor, a professora na sua aula, no seu plano de ensino para com seus alunos. Aqui estaremos postando a cada semana subsídios que venham agregar no seu plano de aula e a sua aula a cada dia tornar-se mais rica. Você que é inscrito no canal, eu te agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos likes, pela tua divulgação, pelos comentários no canal. Sempre que posso estou respondendo os comentários no canal e agradeço a você por esta participação. E você que está acessando o canal EBD em Ação pela primeira vez, não é um inscrito, eu convido-te a inscrever-se. No canto do vídeo você vai ver a palavra inscrever-se. Clique nela, torne-se um inscrito. Tornando um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. Gostando dos vídeos, dê um likezinho dizendo gostei. Divulgue esses vídeos nos grupos para os amigos, comentem. Você pode também acessar o sininho que está no seu canto direito aí. E você então, quando clica no sininho, você é notificado de vídeos novos. Toda vez que posta um vídeo novo, você recebe uma notificação como alguém estiver dizendo tem vídeo novo, vai lá e assista. E você vai assistir esses vídeos em primeira mão. Você também pode acessar os vídeos de lições passadas, trimestre passado, que estão disponíveis através de pastas chamadas playlists. Essas pastas têm o trimestre inteiro, tanto o trimestre dos adultos quanto o trimestre dos jovens. Então vai ali, clica nessas pastas, assiste os vídeos passados de trimestre passado. A lição de número 3, datada do dia 21 de julho, traz o título A Mordomia da Alma e do Espírito. Do texto áureo, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. A verdade prática. Ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, a mordomia da alma e do espírito é saber administrar, ser dispenseiro das faculdades da alma e das faculdades do espírito, que nós temos a responsabilidade e respondemos por ela. Essa é chamada parte imaterial do ser humano. A alma e o espírito são os elementos que podem ou que alcançam a transcendência, alcançam o mundo espiritual. Aquilo que não é matéria, esses elementos, o espírito e a alma, estão em sintonia com aquilo que não é matéria, no caso da nossa natureza, a terra que estamos vivendo aqui. Então é sobre essa administração, a mordomia, o cuidado que temos com esses elementos imateriais, que é a personalidade humana, que está dentro desse pacote que é o corpo, que a lição de hoje está tratando. Primeiro ponto, nós temos o significado da alma. No hebraico, nefesh. No grego, psique, que é traduzido por a vida. O que é a vida? A vida humana, a alma humana, o psique humano. É nesses termos que a lição está definindo o que é a alma. Então, a vida é a própria personalidade humana. O corpo em si, ele faz parte dessa vida. Mas a personalidade humana é a parte interior. Aquilo que pensamos, aquilo que somos, está dentro deste invólucro está dentro do corpo que é a alma e que é o espírito. Lógico que a Bíblia ela traz diversas passagens falando de alma em termos diferentes. Quando ela fala da alma do animal, ela mostra o aspecto que é o sangue. O sangue é a alma do animal. Às vezes, a própria alma é confundida com o espírito, ou chamada de espírito. E o próprio espírito, em partes da Bíblia, é chamado de alma. Às vezes, a Bíblia chama de alma para o próprio corpo, as pessoas em si. Não somente a parte material, mas a própria pessoa. Quando diz assim que no Egito entrou 72 almas, está dizendo 72 pessoas, 72 corpos com alma e espírito. Mas a definição de alma no seu aspecto mais comum,
Alma no sentido de sentimento, a sede dos sentimentos, sede da razão, personalidade humana, a parte imaterial que é a alma. Então é nesse aspecto que a lição vai trazer esse significado. A origem da alma. A alma está unida ao espírito. Então não tem, humanamente falando, é impossível separar a alma e separar o espírito. Alguns estudiosos, alguns teólogos até dizem que a alma e o espírito se separam, baseado naquela passagem de Eclesiastes dizendo que o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus que o deu. Então o espírito ele não peca, ele volta para Deus, porque no texto não fala que a alma volta também. Somente o espírito. A alma pode ir para o inferno e o espírito pode ir para o céu. Mas não existe essa possibilidade, uma vez que a separação o único elemento que pode separar a alma do espírito é a palavra de Deus, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Mas ali não está dito que a palavra de Deus faz essa divisão para mandar a alma para o inferno e o espírito para o céu, porque a alma peca e o espírito não peca. Não é essas questões que a Bíblia está dizendo. Ela está falando ali em outro contexto que a palavra de Deus ela é capaz de penetrar em qualquer lugar. Este é o significado. Que ela, como espada de dois fios, penetra até a divisão da alma e do espírito. Quer dizer, até aquela parte que é humanamente impossível separar, mas a Bíblia é capaz de penetrar, a palavra é capaz de penetrar. Mas não está dito em nenhuma passagem da Bíblia que só a alma peca e que o espírito não peca. E que a alma pecando, ela pode ir para o inferno, e o espírito que não peca, ele sempre vai voltar para Deus. Tanto a alma do ímpio quanto a alma do cristão, tanto o espírito do ímpio quanto o espírito do cristão tem destinos diferentes. Não existe essa possibilidade. Então a alma e o espírito, onde estiver um, estará outro. Se a alma estiver no inferno, a alma do ímpio, o espírito do ímpio também. Se o espírito do cristão estiver no céu, a alma também estará. Então, aonde estiver um, estará outro, com certeza. Agora, sobre a origem da alma, existem diversas teorias. A teoria da teoria da pré-existência. Como que diz essa teoria da pré-existência? Principalmente aqueles que acreditam na reencarnação, que são os espíritas, que a alma ela sempre vai se reencarnando. A alma das pessoas hoje, ela volta em outro corpo amanhã. Esse corpo morre, mas a alma ela volta em outro corpo, seja o corpo de humanos ou seja em corpo de animais. Segundo eles, nessa perspectiva, é que a alma vai se purificando. Cada vez que ela vai se reencarnando, vai diminuindo a quantidade de pecado até se tornar perfeita. Então, os espíritas acreditam nessa ideia da reencarnação e na preexistência da alma, sempre existiu. Em algum momento essa alma pecou e agora sempre está vindo através de corpo se regenerando. Se isso fosse verdade, o mundo ele estaria cada vez melhor. Mas como a Bíblia afirma que o mundo vai cada vez mais pior, a Bíblia fala, por se multiplicar a iniquidade. Quer dizer, a iniquidade está multiplicando. Como que as almas das pessoas cada vez estão se regenerando? Nós estamos vivendo os últimos dias. E o que a Bíblia fala sobre esses últimos dias? Nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, sem afeto natural, sem afeição, irreconciliáveis. Quer dizer, cada dia está pior. Se é para cada vez que as almas se reencarnam, elas tornam cada vez mais pura, mais purificada, por que é que o mundo humano está cada dia pior? Então essa teoria não tem base bíblica e nem elementos comprováveis, simplesmente uma teoria. Há também uma ala dos evangélicos que acredita na preexistência da alma antes do surgimento do corpo. É como se Deus tivesse um depósito de almas no céu, na preexistência da alma. E que quando o corpo ele está surgindo, está sendo formado, essas almas já têm um destino, já têm um corpo, e Deus envia essa alma. Alguma ala dos evangélicos acreditam nisso e se baseiam em uma passagem de Jó, que quando Deus pergunta para Jó,
onde que tu estavas quando eu criava as estrelas do céu? E juntas elas alegremente cantavam. Quando eu colocava limites nos mares e dizia até a praia vem. E as ondas se arrebentam na praia e não passam do limite sem a permissão de Deus. Aonde tu estava, Jó, quando eu assim fazia essas coisas? Aí Deus pergunta, responde, porque certamente neste tempo tu já eras nascido. Aí eles vão estudar a gramática, vão estudar o hebraico para dizer que aquilo ali não é uma ironia, para dizerem que aquilo é uma afirmação, que Deus está afirmando que nesse tempo Jó já era nascido, quer dizer, a sua alma já existia, e que ele sabia dessas consequências, e ele deveria responder. Então, porque ele sabia, já era nascido, e é a preexistência da alma. São teorias, pouco provável e comprovadas. A segunda teoria é o criacionismo, que cada vez que surge um corpo novo, aí Deus cria uma alma para enviar para esse corpo. Inclusive é uma teoria grega, embasado nesse pensamento grego, na filosofia grega. Aliás, muito da teologia tem resquício no pensamento grego, platonismo e outros, que falam sobre a alma, a imortalidade da alma, quem foi o primeiro que começou a versar sobre ela. Então os gregos defendiam que Deus está dedicado a fabricar almas. Cada vez que surgir corpos novos, ele fabrica uma alma para esse corpo. O tanto de corpo que surgir mediante os anos é o tanto de almas que Deus vai criando para que essas almas ocupem este corpo. Mas tem a terceira teoria, que é chamada teoria participativa, e me parece que é a que tem mais elementos bíblicos que possam fundamentar essa teoria, que é a participação conjunta. No momento que o corpo está sendo gerado, a alma também está sendo gerada, o espírito também está sendo gerado. Essa teoria desacredita que Deus tenha almas na sua preexistência guardada em algum depósito esperando o corpo surgir. Não. É na concepção, quando o óvulo ele é concebido ali e começa a ser gerado o corpo, a alma e o espírito também estão em conjunto sendo gerados. Então parece-me que é a teoria que mais anda de acordo com a Bíblia, até porque tem um versículo em Zacarias 12:1, que ele diz assim, fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, quer dizer, no momento que o corpo está sendo formado, o espírito também está sendo formado dentro dele. Não tem essa questão da preexistência da alma ou do espírito, esperando um corpo surgir, e não é no momento do criacionismo que está sendo criado o corpo, Deus está criando a alma lá. Mas parece-me que está formando aqui, como ele diz, forma o espírito do homem dentro dele. Quer dizer, à medida que existe a concepção, o que acontece a concepção no óvulo humano, e na concepção já há vida, então a alma também está sendo ali pronta, o espírito pronto, em conjunto. É a teoria que mais assemelha com os textos bíblicos. Nós ainda acreditamos que seja um mistério como que isso acontece, não temos elemento, nem a medicina pode explorar. Sabe-se que o óvulo ele é concebido, mas a gente não sabe como que se desenrola esta vida, como que se desenvolve essa alma, ou quais os desdobramentos do espírito dentro desse corpo, etc. Ainda são mistérios, os mistérios de Deus que a medicina não pode alcançar. Sabemos da concepção, sabemos da vida, que já é uma vida, sabemos do embrião, uma série de coisas. Mas ainda os mistérios mais profundos estão revelados nos segredos de Deus. O conceito de espírito, a palavra no hebraico é ruach, no grego é pneuma, né? Que expressa exatamente isso, a vida humana, a personalidade humana. O que é a personalidade, a vontade, a pessoa em si? É a parte imaterial, porque nós somos compostos desta parte material também. O que os olhos veem é o corpo do indivíduo, mas não enxerga a alma e não enxerga o espírito do indivíduo, esses olhos humanos. Mas a personalidade humana, nós podemos descrevê-la, mas não podemos vê-la, a personalidade humana. Ver a vontade de alguém, colocar na bandeja a vontade, os desejos, os sentimentos, nós não colocamos isso num prato. Mas entendemos, percebemos, temos essa percepção. O que nós vemos é o corpo. Mas o que está dentro desse corpo, os sentimentos, as razões, a inteligência,
que a gente percebe através da alma. Então esta é a personalidade humana. E o espírito é esta parte da personalidade que está ligada intrinsecamente com a parte espiritual. Quer dizer, o que liga o espírito de Deus à personalidade humana, ao ser humano, é o espírito do homem. É o entendimento do espírito do homem que entende as coisas de Deus. Quando estamos lendo a palavra de Deus, é o espírito que se desperta. Aonde que está a fé é uma das faculdades do espírito. Aonde que está a adoração, uma das faculdades do espírito e da alma também, porque são ligados intrinsecamente. A gente faz essa separação, lógico, aqui na aula, mas não tem como mostrar no laboratório a divisão da alma e do espírito, porque eles estão intrínsecas, os elementos são parecidos. E ainda é mistério, a gente fala, porque alguns elementos da Bíblia estão revelados, mas a maioria está em oculto. Não temos temos o entendimento da parte transcendental, mas não temos acesso direto como temos na parte material. Assim como você pode explorar uma casa, entrar nos quartos, quebrar parede, pegar, carregar, sentir o peso, dificilmente nós fazemos isso na parte imaterial do ser humano. Colocar no laboratório as faculdades da alma, fazer divisões todas, debulhar numa mesa todas as faculdades da alma e o sentimento. Dificilmente, mas sabemos que o espírito do homem ele está ligado diretamente ao espírito de Deus. Deus, quando ele quer revelar a sua palavra, os mistérios, a sua vontade, é o Espírito de Deus que revela para o espírito do homem, que em conjunto com a alma faz refletir no corpo. Quando Deus dá uma revelação, uma visão, uma profecia, é o Espírito de Deus revelando para o espírito e a alma do homem que ela vai deixar fluir através do corpo, para que as pessoas que são matérias e espirituais ao mesmo tempo, pessoas, personalidade, entendam os mistérios de Deus, Criador. Por isso aqueles que entendem as coisas do Espírito, dão ouvido à voz do Espírito de Deus, as coisas espirituais estão ligadas, despertam o interesse, são chamados de crentes espirituais. E aqueles que preferem não dar essa vazão às coisas espirituais, mas simplesmente às coisas carnais, os desejos que a Bíblia condena, as obras da carne, as questões que não traz saúde espiritual, é chamado de crentes carnais. Então a Bíblia faz essa distinção, crentes espirituais e crentes carnais. Os crentes carnais não no sentido da carne, dos tecidos humanos, mas no sentido das vontades da carne. Aquelas vontades que contrariam a palavra, que entristecem o espírito, que são coisas passageiras. Essas são as questões da carne que os crentes carnais se alimentam dela, mas os crentes espirituais se alimentam das coisas do espírito. A mordomia da alma, o homem interior, é o segundo tópico, e a tricotomia do homem. A gente não vai ficar discutindo a questão de tricotomia, dicotomia. Tricotomia é as três partes da personalidade, espírito, alma e corpo. E dicotomia as duas partes, corpo, alma e espírito, quando sendo a mesma coisa. Então essas questões elas são muito evasivas, não traz uma edificação, até porque não deixa ninguém de fora do céu, aqueles que pensam que existe a dicotomia e outros que discordam e dizem que há a dicotomia, que espírito e alma são a mesma coisa. Até porque a Bíblia ela traz elementos tanto para um quanto para outro. Como eu disse a princípio, a Bíblia ela mostra que a Bíblia chama às vezes o espírito de alma e chama às vezes a alma de espírito, mostrando que essas duas composições do homem são tão interligados, são tão conjuntos que não temos condições de levar para o laboratório e separá-las. É isso que ela está querendo dizer, são juntas. Agora, as discussões sobre isso são supérfluas, não é essas questões. A questão que nós devemos valorizar aqui é a mordomia da alma. Como administrar esse espírito e essa alma? Nesse aspecto, sim, como administrar. E nós temos aqui a mordomia da alma. Como que podemos trazer a mordomia da alma? Então a Bíblia, Paulo ele traz aos Colossenses, assim como o espírito, a alma e o corpo, a alma, ela deve ser conservada irrepreensíveis. Quer dizer, viver de uma forma, ou pensar, ou agir, ou sentir de uma forma que agrade a palavra de Deus. Que a palavra de Deus não nos repreenda, porque a alma pode pensar contrário à palavra de Deus. A alma pode ter vontade, ou tem vontade, que vai de modo contrário à palavra de Deus. Então, aí é de uma forma repreensível. As vontades devem ser controladas.
As vontades devem ser canalizadas pela palavra. Todos os sentimentos da alma, o sentimento de ódio, que é um sentimento da alma, esse sentimento de ódio a Bíblia condena, que ela manda amar uns aos outros e amar até os inimigos. A questão da amargura da alma, a alma amargurada, a alma que inveja. Lembra do Salmo 63, o Asaf diz que a alma dele enfermou, sentiu picada nos rins, por causa da inveja, via prosperidade das pessoas. Então são questões que a gente deve conduzir a alma, não para uma inveja, não para uma amargura, alimentar ela, mas procurar elementos que tirem isso da alma. Tirar toda a raiz de amargura, toda a inveja, a avareza, são questões que estão implícitas na alma. E quando nós assim fazemos, procuramos melhorar, procuramos meios pela palavra de Deus que nos liberte dessas coisas que a alma está cercada, nós estamos fazendo uma mordomia adequada da alma. Quer dizer, estamos conduzindo a alma, administrando a alma de uma forma que agrade a Deus. A alma, ela foi feita para ser preenchida, completa, tanto a alma e o espírito, com a presença de Deus, com a vontade de Deus em nossa vida. Todas as pessoas que estão distantes de Deus, que a sua alma não tem a completude dela através da palavra, da presença, da vontade de Deus na sua vida, esta alma é uma alma que está incompleta, é uma alma que às vezes leva à tristeza, à depressão, como a psicologia própria fala, a um vazio existencial, que às vezes as pessoas querem preencher este vazio com drogas, com sexo, com a fama, com o dinheiro, com o sucesso, e não alcançam. Por isso que tem gente bilionária que dá tiro na cabeça, tem pessoas que estão cercadas de amigos, são conhecidas no mundo inteiro, mas que vivem em angústia, que vivem tomando remédio e etc. Por quê? Porque a alma não foi feita para viver separada do seu Criador. Quando o Criador colocou a alma, ele colocou um dispositivo que é a presença de Deus. Então, o indivíduo que tem a presença de Deus na vida, ele tem tudo. Pode não ter nada materialmente falando, na prosperidade material, mas a alma dele está tranquila, está satisfeita. O salmista dizia isso, né? Minha alma tem sede de Deus. Minha alma tem sede do meu Criador. Assim como o servo brama pelas correntes da água, a minha alma clama por ti. Então, quer dizer, a alma foi feita dessa forma, para ter essa sintonia com Deus. E ela só é completa com a presença de Deus. Sem a presença de Deus, a alma não está completa, não está satisfeita e nem é feliz. A felicidade está na presença de Deus, na sintonia, na coinonia da alma com o Espírito de Deus. E a santificação da alma é a separação. Conduzir a nossa alma para viver separada daquilo que o mundo oferta para ela. As obras da carne é ofertada para a nossa alma. A prostituição é ofertada para a nossa alma. O ódio, a amargura é ofertado para a nossa alma. Todas essas questões contrárias do mal são ofertadas. Então, nos santificamos quando nós purificamos o nosso pensamento. Como o próprio Paulo ele diz para os Colossenses, os Filipenses. Como o próprio Paulo adverte. É tudo que é honesto, nisso pensai nas coisas que são do alto. Então, quer dizer, a administração e a mordomia da alma, canalizando os sentimentos da alma para aquilo que é certo segundo a vontade de Deus. E a santificação dos pensamentos, santificação das vontades, que nós precisamos também ter domínio nessa alma, na nossa alma. E essa é a mordomia, porque o adultério ele nasce no coração, como Cristo disse. Né? Se alguém pensar em adulterar com a mulher, ele já adulterou. O adultério já nasceu ali. Então é canalizar esses pensamentos, não pensar nessas coisas. Não é somente não o que fazer, que a gente deve colocar, mas também no que não pensar, no que não projetar. Jó disse, nunca coloquei os meus olhos numa virgem para que o desejasse. Quer dizer, ele está cuidando ali das questões da alma, o desejo da alma, o desejo que é uma questão da alma, ele está sendo puro, colocado nas coisas que é correta, em vez de desejar as coisas de Deus, aquilo que é seu, não desejar as coisas que são do próximo. O assassinato ele é projetado no coração, o roubo projetado no coração, projetado na alma, antes da sua própria execução. Então é disso que é a santificação dos pensamentos, santificação das vontades da alma, do pensamento, do raciocínio, da inteligência da alma, projetar aquilo que
que é bom, isso é fala da inteligência da alma, os homens fazerem o que é bom, ou nós fazermos o que é bom, para que as pessoas sejam beneficiadas e não prejudicadas. Porque às vezes usamos a nossa inteligência para prejudicar o nosso próximo. Então isso não é o domínio da alma. E o domínio da alma ele deve ser adequado com a palavra de Deus e com os demais que nos cercam, porque nós estamos tendo a mordomia da alma. Terceiro tópico, a mordomia do espírito, andando em espírito. Como que nós podemos ter a mordomia do espírito? Andando em espírito. Como que é andar em espírito? Andar segundo a vontade de Deus. O Espírito de Deus, ele está dentro do ser humano e o nosso espírito deve estar ligado com ele. Então o Espírito vai nos conduzir. O Espírito ele atua na consciência, aprovando ou reprovando as nossas ações. Às vezes, quando fazemos algo ruim, nós percebemos e sentimos isso. Essa percepção e esse sentimento é a reação do Espírito de Deus, aprovando ou reprovando nossas ações. Quando fazemos algo bom, principalmente no âmbito espiritual, e ficamos satisfeitos, quer dizer, o Espírito está aprovando a nossa ação, estamos fazendo o que é certo. Portanto, conhecer a vontade de Deus e a sua palavra é imprescindível para a mordomia do Espírito. Quando a Bíblia diz assim, andai em Espírito, aí nós vamos ver quais são o fruto do Espírito. E a Bíblia diz, o fruto do Espírito é caridade. Quando nós vivemos em caridade, vivemos em amor. Amar até os que nos perseguem. Bendizer, a Bíblia fala, bendizer os que nos perseguem. O indivíduo está te perseguindo, está falando mal, que é o maldizente, e você está bendizendo, está falando bem. Então isso é andar em espírito, é ignorar essas ações negativas e trazer as questões espirituais. Andar em espírito é controlar-se a si mesmo. Ter o controle da sua vontade, das suas ações, o tempero, domínio próprio, isso são questões do Espírito de Deus. Andar em Espírito é andar procurando a vontade de Deus e em sintonia 24 horas com o Espírito. A mordomia do Espírito. Há uma luta interior dentro do cristão, que são as obras do Espírito e as obras da carne. As obras da carne, elas cobiçam contra o Espírito e o Espírito cobiça contra as obras da carne. Quer dizer, as obras da carne quer que façamos a vontade dela. A prostituição, o ódio, a dissensão, a heresia, até a questão da glutonaria, da bebedice, que afeta a mordomia do corpo também, elas são questões das obras da carne. Então elas querem se sobressair, querem ser executadas. Mas o Espírito ele tem uma luta contra isso. Dentro de nós está dizendo, não, execute a bondade, execute a benignidade, execute a temperança, execute o domínio próprio. Então é uma guerra. Esta é, na verdade, a guerra espiritual, a guerra do Espírito. E que o cristão deve alimentar o Espírito e executar o fruto do Espírito e mortificar as obras da carne. Que as obras da carne são manifestas e estão presentes dentro de cada ser humano. Todos dentro de si estão essas obras da carne. Agora elas têm que estar mortificadas. Não existe essa questão do indivíduo aceitar a Cristo e uma mão misteriosa entrar no seu interior e arrancar todos os desejos da carne. Não, eles estão lá, mas precisam ser mortificados. O desejo da prostituição está morto. O desejo do adultério, morto. O desejo das dissensões, das heresias, da discórdia, está tudo morto. Então, o que está sendo executado? Amar o próximo, o domínio próprio, amar a Deus, viver para Deus. Todas as questões do fruto do Espírito. Aí, quando nós conseguimos isso, nós estamos administrando bem o nosso espírito. A mordomia do espírito está sendo executada. Portanto, a personalidade humana, a pessoa humana, ela é composta de corpo, alma e espírito. Qual que é a tua personalidade? Corpo, alma e espírito. O que eu devo administrar bem para Deus? Corpo, alma e espírito. Então eu domino o corpo, cuido do meu corpo, zelo do meu corpo, a alimentação do corpo, os exercícios do corpo, tudo está dentro de uma mordomia para a saúde do corpo. Porque a Bíblia coloca isso, né? Que as obras da carne também bebedice e glutonaria. Comer demais prejudica o corpo, beber demais prejudica o corpo. E prejudicando o corpo, você não está tendo a mordomia do corpo, administrando corretamente esse corpo. Então, peca. E idem para a alma, idem para o espírito. Então, cuidar da personalidade humana. O ser humano ele é composto de uma parte integral. Corpo, alma e espírito. Então vamos administrar essas três questões, a tricotomia
de acordo com a palavra de Deus, para a saúde da alma, a saúde do espírito e a saúde do corpo. E assim nós estamos em sintonia com a palavra de Deus, sendo abençoado e executando aquilo que Ele colocou em nossas mãos, que é a mordomia dessa tricotomia, de uma forma segundo a sua vontade. Portanto, professor e professora, que os seus alunos possam aprender com essas lições maravilhosas e que o Espírito possa conduzi-lo na aprendizagem e na vontade da sua palavra. Deus em Cristo te abençoe.